Rádio Guaíba apresenta Esfera Pública, o espaço para o debate político. Com Juremir Machado da Silva. Olá, boa tarde. Estamos começando Esfera Pública desta sexta-feira, 28 de julho de 2017. Na produção Vivian Leal, na mesa de áudio Manuel dos Santos. Os ouvintes podem participar pelo WhatsApp 993887532, pelo e-mail esferapublica@radioguaiba.com.br, pelo Twitter @RDGuaibaOficial e pelo Facebook Rádio Guaíba. O Esfera Pública tem sempre o patrocínio de Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A FISVEC e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado. A DURG Sindical, em defesa da educação pública, e Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Filie-se e venha para a campanha da Database 2017. Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33 31 61 72, informa a hora certa, 1h13. Hoje vamos falar de ensino em instituições federais e outros temas. Estamos recebendo aqui no estúdio principal da Rádio Guaíba, Paulo Mors, presidente da DURG Sindical, professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Wellington Duarte, presidente da ADURN Sindicato, professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E Luciane Fernandes, presidente da APUB Sindicato, professora adjunta do Instituto de Ciência da Saúde da Universidade Federal da Bahia. Vamos começar pelo Paulo Mors, que é o anfitrião. Tem um evento sendo realizado em Porto Alegre. Então comecemos por aí, Paulo. Que evento é esse? O que está sendo tratado? E a partir daí nós vamos então focalizar os assuntos importantes. Boa tarde. Certo. Boa tarde, Juremir. Muito obrigado. É uma satisfação estar novamente no seu programa Esfera Pública. O nosso sindicato, a DURG Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, está sendo anfitrião hoje e desde quarta-feira e até sábado, até amanhã, do 13º Encontro Nacional de nossa federação, que é o PROIFES Federação. O PROIFES Federação é a federação dos sindicatos de professores de instituições federais de ensino superior do país. E neste ano, então, nós estamos recebendo o encontro nacional, o encontro anual. Os objetivos do encontro, os temas principais, são 5 os eixos temáticos do encontro, mas principalmente nós estamos tratando das perspectivas do movimento sindical, em particular os desafios do movimento docente. E dentro disso, algo que está sendo focado e está sendo motivo de discussão desde quarta-feira à noite, e certamente continuaremos tratando até amanhã, são os impactos no Brasil das reformas de Estado propostas e principalmente no que diz respeito à nossa categoria dos professores das instituições federais de ensino superior. Eu trouxe aqui hoje 2 colegas, dirigentes sindicais, presidentes de sindicatos federados ao PROIFES Federação, a professora Luciane, que é a presidente do Sindicato da Bahia, que é o sindicato propriamente, mais rigorosamente, é o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia. Tá? E o professor Wellington, que é o presidente do Sindicato dos Docentes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que são colegas também, meus colegas também, no Conselho Deliberativo do PROIFES Federação.
Muito bem, então vamos passar a palavra à professora Luciane Fernandes e vou lhe fazer uma pergunta assim bem direta. Eu também sou professor universitário, sou professor na PUC de Porto Alegre e há muita preocupação neste momento com o futuro muito imediato da educação e da pesquisa, em função dos rumos do governo. Eu queria lhe perguntar isso de maneira bem direta. A educação e a pesquisa, neste momento, estão correndo perigo no sentido de serem asfixiadas pela falta de verba, corte por exemplo, de investimento em pesquisa e coisas desse tipo? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer, uma satisfação estar aqui em Porto Alegre e estar aqui junto na TV Guaíba, na Rádio Guaíba. O orçamento, né, previsto para ciência e tecnologia sofreu um corte em relação a 2014, por exemplo, de aproximadamente 44%. 44%? Né? É um corte absurdo. Então, o impacto nas pesquisas, né, e no investimento que está sendo feito em relação a isso vai ser imenso. E isso vai fazer com que os projetos todos, inclusive projetos extremamente importantes para o desenvolvimento do país, seja altamente atingido, né? E isso mexe, inclusive, com a questão da nossa soberania nacional, né? Porque são projetos que vão fazer com que o desenvolvimento do país se dê. Então, isso é bastante preocupante e mostra que o governo que a gente está vivendo aí, ele não tem interesse nesse desenvolvimento do país, né? É assustador. Assustador. Professor Wellington Duarte, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Assustador e assim, do ponto de vista da carreira dos professores, porque, bom, vem aí reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela vai ou não vai atingir, por exemplo, professores de instituições federais? Eu acredito que a própria emenda constitucional 95 já aponta para isso, quando você estabelece o teto dos gastos. Porque aí vai haver uma disputa orçamentária nos próximos anos e afeta fundamentalmente a carreira. No caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, inclusive, eu sou chefe do Departamento de Economia, nós já fomos informados da possibilidade de não ter mais concurso nos próximos anos. E, evidentemente, que se você tem uma limitação orçamentária com relação aos gastos gerais, e haverá uma disputa orçamentária assim, os salários dos professores vão sim ser afetados, tanto dos institutos federais como das instituições, das universidades públicas, porque como é que você vai administrar a escassez de recursos, contratando mais gente? E a reforma da Previdência, claramente, ela restringe muitos direitos. E também, pelo menos na minha universidade, ela acaba assustando os professores. Que, pelo menos no meu departamento, esse ano foram 3 professores que se aposentaram ao ouvir falar da reforma da Previdência. Eles não sabiam nem o que era. Mas no momento que eles souberam que havia uma nova reforma da Previdência, eles se aposentaram. Então o nosso quadro já começa a diminuir devido só o fato do professor saber que vai ter uma reforma. Imagine quando ela for implementada definitivamente. Já fui umas 3 vezes dar palestras lá na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, num grupo da professora Conceição Almeida, que trabalha com as ideias, as obras de Edgar Morin, o GRECOM, um grupo de complexidade, é um dos melhores grupos de estudos de complexidade da obra de Edgar Morin no país. Belíssimo grupo, muito atuante, uma bela universidade. Foi minha professora também no doutorado. Foi Ceiça Almeida, uma bela figura. Muito, muito linda ela. Exatamente, inspirada. Inspirada e sempre atuante. Sempre muito atuante. Agora, vamos começar assim os ouvintes começam a mandar recados aqui e evidentemente que nem todos os recados são positivos, há muito questionamento. Um ouvinte aqui, o Paulo de Cachoeirinha, diz o seguinte, que há excesso de professores nas universidades federais que se poderia enxugar. Professor Paulo Morse. Bom, o que ele quer dizer? O que esse ouvinte quer dizer com excesso de professores nas universidades federais? Eu diria que essa observação desse ouvinte pode se estender a outras universidades também. Por exemplo, a sua, Juremir, que é uma universidade privada, no entanto, de grande importância para a produção de conhecimento nesse país. Não é uma universidade de esquina. É uma boa universidade privada, uma das boas universidades privadas. Com muito investimento em pesquisa. Com muito investimento em pesquisa. Não é? Então, em produção de conhecimento.
E se nós olharmos a universidade como sendo um escolão de ensino médio, talvez você possa dizer que nós temos professor sobrando, porque a escola de ensino, nós teríamos só carga didática em sala de aula. Mas não é isso. Nós professores de educação superior, somos responsáveis por, dentro de uma universidade, pela aula em graduação, pela formação em pós-graduação. Essa formação em pós-graduação e mesmo a aula em graduação, a atuação em graduação, são ligadas à pesquisa. A pesquisa envolve muito tempo, muita dedicação, muito estudo, né? Estamos envolvidos também em extensão para a sociedade. E, portanto, a nossa carga horária é toda ela dedicada a isso. Pesquisa, extensão e docência, claro. Mas nós não somos aquele dador de aula. Não é? Nós não somos uma grande escola, nós somos mais do que uma escola, um escolão. Então, o ouvinte provavelmente não tem ideia do que acontece dentro de uma universidade. Então eu convido a ele a que nos visite no campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Instituto de Física, que é o meu local de trabalho, que eu vou mostrar para ele laboratórios e atividades de pesquisa que justificam a nossa existência. É verdade que muitas vezes as pessoas têm uma ideia inadequada do que seja uma universidade. Eu sinto a minha experiência, porque como eu tenho um pé em cada lado, eu sou jornalista e sou professor universitário, atuo em pós-graduação há muito tempo, fui coordenador de programa de pós-graduação durante quase 14 anos. De vez em quando o pessoal me pergunta assim, tem aula hoje? Eu digo, não. Aula hoje não tem. Então hoje não tem nada para fazer. Porque o pessoal imagina que a gente fica 40 horas por semana dando aula de manhã, aula de tarde, aula de noite. Mas não é isso, nem pode ser isso, porque senão como é que faria pesquisa, como é que produziria conhecimento, como é que trabalharia em laboratórios. Então, é outra estrutura, mas nem sempre essa informação chega à população, que constrói uma ideia de que se o sujeito não está dentro da sala de aula, ele não estaria fazendo nada. É algo assim que a gente precisa trabalhar para que se compreenda que a universidade ainda mais na tradição brasileira, é também exatamente instituto produtor de pesquisa. Não é como na França, que tem o Centro Nacional de Pesquisa, isso, uma carreira separada, exatamente, e tem a universidade. Isso aqui mesmo. Não, todo professor de pós-graduação é professor pesquisador. É uma situação diferente. Mas, situação difícil de explicar para a população, professora Luciane. E o mais interessante disso, que é o diferencial, eu acho, da universidade, né? E principalmente a universidade pública, é que ela é que fomenta o seu próprio núcleo teórico, né? Então essa pesquisa, né, ela é feita inclusive para ser repassado para os alunos de sala de aula. Então a gente gera o nosso próprio conhecimento. E isso que eu acho que é importante que a população saiba, né? A gente não está só transmitindo o conhecimento que vem de fora, a gente produz dentro da universidade, né? Então isso justifica inclusive a nossa carga horária e muito mais. A maior parte dos professores tem uma sobrecarga de carga horária, porque você não trabalha só ali dentro da universidade. A maior parte dos professores tem muitos orientandos, né, de pós-graduação, de graduação, né, tem iniciação científica, então você tem que estar renovando esse quadro constantemente, e isso faz com que a gente tenha uma sobrecarga, inclusive, de carga horária. Não tem onde colocar mais atividade. Exatamente. Não, é duríssimo, porque você tem de participar de congressos, tem de viajar, tem de publicar. É uma coisa pesada, todo mundo tem que... Não é publicar assim, facilmente, publicar em boas revistas, publicar livros... Com arbitragem. Isso. A publicar em revistas com arbitragem, ou seja, não é eu querer publicar. Sim. Eu submeto e tem que ser aceito. Tem que ser aceito. Pelo corpo editorial. Revistas qualificadas. E quanto mais difícil a publicação, mais prestígio tem aquela revista e mais isso valoriza o profissional. Quer dizer, a vida é bem competitiva também dentro desse ambiente acadêmico. Muita competição. Aliás, alguns até se queixam que estaríamos num produtivismo um tanto exagerado. Tudo medido. Tudo que faz tem que ir para o famoso currículo Lattes. Isso, o ouvinte comum não sabe, mas o Lattes é onde nós depositamos um tudo. Documento importantíssimo de avaliação do profissional
de vida acadêmica. Agora, eu queria lhe fazer justamente uma pergunta, professor Paulo Mors. Como é que está, digamos assim, a conversa sobre a questão de pesquisa, fundos, dinheiro, recursos, com o professor Abílio Baeta Neves, que hoje está na CAPES, conheço bem, trabalhou na PUC, trabalhou na URGS, sim. Um homem muito sensível à questão da pesquisa, passou várias vezes pela CAPES. Sim, não é a primeira vez que ele preside a CAPES. Não, como é que está a relação com ele? O professor Abílio, bom, ele tem que trabalhar com o orçamento, né? Antes, deixa eu dizer uma coisa, há pouco a Luciane mencionou, eu acho que é mais que 44%, Luciane, eu acho que chega a quase a 50%, os cortes através do contingenciamento da LOA. Sim. Tá? A LOA é a lei de orçamentária anual, chega a 50%. Ou seja, o que esse nosso governo está pretendendo fazer é um retrocesso muito grande. E eu creio que logo voltaremos a ser um país exportador de grãos e de boi só, do jeito que está indo, tá? E não é só a falta de recursos para a gente continuar fazendo pesquisa, para a gente continuar publicando e trabalhando. Laboratórios são sucateados rapidamente. Muito investimento que já foi feito pode ser perdido, mas irreversivelmente. Porque a falta de manutenção pode causar perdas irreversíveis. Agora, quanto ao Abílio, que já foi pró-reitor da nossa universidade, é um batalhador antigo pela causa da excelência acadêmica. Foi presidente aqui da FAPERGS? Foi presidente da FAPERGS, exatamente. E da última vez ele durou pouco tempo na FAPERGS, exatamente porque foi chamado de volta para a CAPES. Exato. Ele tem que trabalhar com esse orçamento, né? Atualmente eu sei que ele está muito envolvido na promoção uma coisa importante que talvez esse ouvinte que se queixou do excesso de professores, uma coisa importante que nós começamos a fazer há alguns anos no país é a internacionalização do professor universitário, ou seja, cada vez mais se percebe a necessidade de nós estarmos trabalhando em nível internacional, com outros grupos de pesquisa de outras entidades acadêmicas em outras partes do mundo, não necessariamente só o primeiro mundo. Tá? Então a internacionalização é muito importante. A internacionalização, o índice de internacionalização no Brasil do professor universitário ainda é muito baixo. A nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o nosso último reitor, o Alex, o Carlos Alexandre Neto, que teve um bom desenvolvimento nesse sentido no nível de América Latina. Ele chegou a ser um dos criadores e presidente do chamado Grupo Montevideo. Por isso que eu disse, não é só para primeiro mundo. A internacionalização é importante. Tá? E essa é uma das preocupações do Abílio hoje. Tá? Em favorecer a internacionalização no sentido de convivência de pesquisadores brasileiros com pesquisadores de outras nações. Então ele está conseguindo fazer o que pode, mas obviamente eu tenho certeza que a frustração dele está sendo muito grande. Olha só, professor Wellington Duarte, os ouvintes aqui têm opiniões de todo tipo. A pergunta desse ouvinte sobre o excesso de professores das universidades demonstra a total ignorância do brasileiro médio sobre praticamente qualquer assunto que não seja futebol e novela. Stout está dizendo isso. Em compensação, tem uma outra mensagem de um ouvinte que não se identificou, que disse assim: mas que chororô, larguem a teta e vão para o mercado de trabalho. Mas, na verdade, as universidades também são aquelas que fornecem mão de obra para o mercado de trabalho e para o mercado de uma maneira geral. Com baixa qualificação de pessoas saindo das universidades públicas, como é que seria a questão do mercado, o próprio mercado em si? A realidade é que, por exemplo, vou dar um exemplo do meu curso, do meu departamento. Nós tínhamos 62 professores, nós temos 23 hoje. Então houve uma queda brutal no número de professores. Obviamente que você tem também que levar em consideração o que houve nesses últimos anos, a expansão da oferta de ensino. Então muita gente entraram nas universidades públicas, o que demandaria mais professores, né? E como já foi dito aqui, o professor ele trabalha no tripé da universidade, pesquisa, extensão, ele trabalha na graduação, ele trabalha fazendo projetos com empresas privadas, como é o caso do Rio Grande do Norte com a Petrobras. Nós temos uma parceria muito grande com a Petrobras e com outros setores industriais. A nossa universidade
universidade, em termos orçamentários, é o 4º orçamento do estado do Rio Grande do Norte, portanto ela tem uma inserção muito grande no desenvolvimento econômico de lá. Você já esteve lá no GRECOM, sabe que tem essa inserção, e portanto a gente dizer que as condições de trabalho dos professores melhoraram nos últimos anos, melhoraram sim. Mas diante do cenário, nós não somos, economista ele não é profeta. Mas a tendência que se mostra a partir de agora, os efeitos já estão se sentindo lá na universidade, com 40% de corte nos investimentos e 10% no custeio, é que será muito mais difícil atrair professores novos para entrar nas universidades. Isso é fato. Os professores podem, inclusive, trabalhar com maiores recursos em universidades privadas como a sua, em estados mais desenvolvidos. É bom a gente não esquecer que o Brasil é um país gigantesco, com diferenças regionais muito importantes. Então, esse nível de desenvolvimento que ocorreu no Brasil, ele ocorreu de forma desigual exatamente porque as regiões mais pobres foram beneficiadas por essa expansão. E essas regiões mais pobres são as que primeiro sofrem os impactos dessa redução que está sendo proposta. Então, também o leitor tem razão, senso comum é uma coisa muito perigosa. Mas nós vivemos no senso comum. E as pessoas acham que realmente o professor universitário ganha muito, um salário muito alto, e não é verdade, né? O professor em final de carreira, ele ganha menos que uma pessoa que está entrando numa carreira do judiciário. Então, só em você perceber essa diferenciação... Não tem auxílio moradia? Não tem auxílio moradia, pelo contrário. Para você para chegar a ser doutor, é uma tarefa custosa, sacrifica a sua vida pessoal. A gente sabe disso, então não é brincadeira. Somos avaliados constantemente. A avaliação da CAPES que aconteceu agora. Exatamente. Pós-graduação, avaliação rigorosa. E, inclusive, eu queria ressaltar o seguinte: essas pessoas como eu e Luciane, que somos, e como o Paulo Morse, que são dirigentes sindicais, eles não saem da sala de aula. Eu continuo dando minha aula, continuo fazendo minha orientação acadêmica, portanto, a gente tem uma responsabilidade da representação, mas ao mesmo tempo a gente trabalha no dia a dia, no cotidiano, o que já diferencia também esse tipo de trabalhador. É um trabalhador que opera em várias instâncias diferentes. É verdade. Agora, eu me lembro de um dado, porque aqui as universidades no Rio Grande do Sul, como a PUC, elas estão passando por uma transição. Porque quando eu saí da minha cidade, Santana do Livramento, na fronteira do Uruguai, em 1980, para vir fazer jornalismo aqui em Porto Alegre, eram 3 cursos de jornalismo. Era a Unicinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a PUC. E tinha, acho que em Pelotas, em Santa Maria. Hoje, só aqui na Grande Porto Alegre são 11. Então, falta de concorrência pode ser ruim. Excesso de concorrência também, porque as estruturas mais sólidas, e, por exemplo, que investem em pesquisa, que não fazem simplesmente a sala de aula com 200 alunos, essas padecem. Professora Luciane, é um problema neste momento de como fazer com que as melhores instituições resistam à concorrência daquelas que, não sendo as melhores, no caso das privadas, podem oferecer cursos mais baratos. E o que está acontecendo muito é usar a educação como uma peça de mercado, né? Então, você está diminuindo a qualidade da educação, o salário dos professores, né? Então é um questionamento, inclusive, que reflete muito o que a gente está vivendo no nosso país, né? Essa posição do ouvinte, que o questionamento deveria ser o contrário, né? Como que o professor deveria ganhar mais, porque é o que está investindo na sua educação, né? Naquilo que vai ser o país, formando consciências, né? Que vão está fazendo o seu trabalho posteriormente. Então, o ensino, muitas vezes, e a educação tem sido visto como um mercado, né? Então, como uma peça do mercado. E isso é bastante preocupante. Agora, já dá para fazer uma comparação entre o que foi o projeto para a área de educação, especialmente universitária, nos governos Lula e Dilma, com o governo agora de Michel Temer, professor Paulo Morse? Eu vou citar só um aspecto. Só, por favor, fale bem de frente para o microfone, porque ele só capta frontal. Ok. Apenas um aspecto. Nesse período que você mencionou, aconteceu uma expansão muito grande do ensino superior federal e, inclusive, talvez principalmente
pela criação dos Institutos Federais de Educação Científica e Tecnológica, e esses chamados IEFs, os Institutos IEFs, que estão espalhados em todo o país, vieram atender uma necessidade de interiorização da educação superior com qualidade. Estão conseguindo começaram com sucesso a cumprir a sua missão. São instituições que atendem nível superior e nível médio com formação técnica e tecnológica, nível superior com formação tecnológica, e contemplam licenciaturas, o que é algo extremamente importante para o nosso país, que é a formação de professores de educação básica. Então, pela primeira vez em décadas, eu vi ter uma preocupação em se investir com qualidade na formação de professores de nível médio, apesar de continuar sendo verdade que o professor de nível médio não é uma profissão atraente, porque os salários ainda são ridículos, mas de qualquer forma a expansão e a interiorização, a expansão, a criação dos IEFs foi uma coisa que chama atenção, é algo histórico nesse país. Eles estão condenados à morte hoje. Eu posso dizer sem medo que os IEFs estão sendo condenados à morte. Eu visitei instituições campi de IEFs no interior, pelo menos do Rio Grande do Sul, e eu vi prédios inacabados, e eles continuarão sendo esqueletos apodrecendo. Por quê? Bom, veja-se agora o que se cortou. O Wellington tem o número exato na cabeça, o percentual de cortes com obras para essas instituições que ainda estão inacabadas. Ou seja, foi um esforço que foi iniciado com entusiasmo e está sendo bombardeado de maneira cruel. Aliás, professor Wellington, muitas vezes eu ouço alguém dizer assim: pois antigamente nós tínhamos as escolas técnicas, elas eram tão boas, não tem mais. Mas agora tem os institutos federais, nunca houve tanto avanço, a criação de tantas escolas técnicas como agora. Verdade, inclusive eu fui aluno de uma escola técnica federal. A gente sabe que o nível, a qualidade de ensino dessas escolas, que agora são institutos, é de excelência. No estado do Rio Grande do Norte foram criados, tinha um Instituto Federal e foram criados mais 20. Nossa. Então isso aí disseminou esse estudo todo. E como o Paulo Morse diz, nas visitas que nós fazemos aos institutos, agora nós estamos vendo já a decrepitude, já tomando conta, porque você reduz os investimentos e manter uma instituição não é fácil, e você já vê sinais claros de decadência nas estruturas, falta os prédios inacabados. Então isso é muito preocupante em apenas 1 ano e 4 meses de opção de mudança que foi feita. Muito bem, vamos fazer um intervalo comercial, depois vamos continuar conversando com os professores sobre a situação da educação nas universidades federais no Brasil e um pouco mais do que isso também. CEMAP Sindicato, quem faz grande o Rio Grande são os trabalhadores. CEMAP Sindicato informa a hora certa, 1h39. Mais um duro golpe contra toda a classe trabalhadora, a reforma da Previdência. Aposentadoria sem dignidade não é direito. A Durg Sindical em defesa da educação pública. Nós vamos ao intervalo ouvindo Belchior. Já voltamos. Tinha um olhar lacrimoso que hoje eu trago e tenho. Quando adoçava o meu pranto e meu sono no bagaço de cana do engenho. Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus, fazendo eu mesmo o meu caminho. Por entre as fileiras do milho verde que ondeia com saudade do verde marinho. Eu era alegre como um rio, um bicho, um bando de pardais, como um galo, quando havia galos, noites e quintais. Mas veio o tempo negro e a força fez comigo mal, que a força sempre faz.
Não sou feliz, mas não sou mudo. Hoje eu canto muito mais. O corte de verbas do governo federal está tornando o ensino público impossível em todo o país. Aqui no Rio Grande do Sul, os institutos federais já se encontram sem verba para o pagamento de fornecedores, investimentos e segurança, com a possibilidade concreta de as aulas não terminarem até o final do ano. Isto é só o começo. Com o congelamento por 20 anos das verbas públicas, o ensino entrará em colapso. Não deixa que roubem o teu futuro. A Durg Sindical, em defesa da educação pública. Valorizar o trabalhador e aprimorar suas condições de atuação significa mais qualidade nos serviços prestados à população. O CEMAP luta diariamente para que as instituições públicas e privadas invistam em seus funcionários. Associe-se ao sindicato e participe desta luta. Acesse www.semapsindicato.org.br. Sabia que para viver melhor não precisa assim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? Um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Seu troco, senhor. E a nota fiscal? Cada vez que a gente consome um produto ou serviço, paga imposto automaticamente. Mas se a empresa não recolher, a parte que a gente paga como consumidores não vai para os investimentos que o Brasil precisa. Toma outro rumo, o bolso do mau contribuinte. A PEC 186 vai garantir mais eficiência na fiscalização, mais justiça na arrecadação e mais dinheiro para o Brasil investir. Acesse facebook.com/186 PEC da Eficiência e apoie. Fenafisco, Sindifisco RS e a FISVEC. O governo Marquesan Júnior nega o amplo acesso de jovens e adultos à educação. O prefeito Marquesan restringiu o ensino do EJA a apenas uma escola, mais uma vez sem dialogar com alunos e a comunidade escolar. Esta imposição arbitrária prejudica principalmente jovens e adultos de baixa renda e desrespeita a legislação que garante o direito à educação para todos. O Simpa denuncia mais um ato de ataque e descaso com a população. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Vai pegar a estrada? Faça antes a revisão de férias da Chevrolet. Tá cheio de vantagens para o seu carro sair preparado para a viagem. Aproveite ofertas exclusivas, como o pacote de 7 serviços: troca de óleo, filtro de óleo e combustível, alinhamento e balanceamento, rodízio de pneus, check-up dos freios, mais troca de aditivos de combustível e para-brisas por apenas 6 vezes de R$59. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Quer ficar ainda mais conectado com o mundo? Compre o smartphone A3 XL com uma super tela de 6 polegadas por apenas 12 vezes de R$ 66,58 na Multissom e ganha ainda 1 ano de assinatura do Correio do Povo Digital Plus. É isso mesmo, um super smartphone por apenas 12 vezes de R$ 66,58. Aproveite e consulte as condições e planos da Oi. Uma promoção da Multissom e do Correio do Povo, o jornal que vai direto ao ponto. Estamos apresentando Esfera Pública. Estamos de volta para o segundo bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba, hoje recebendo os professores Paulo Mors, presidente da Durg Sindical, professor titular do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Wellington Duarte, presidente da Durg Sindicato, professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a professora Luciene Fernandes, presidente da PUB Sindicato, professora adjunta do Instituto de Ciência da Saúde da Universidade Federal da Bahia. E vamos lembrar aqui a nossa mensagem: Churrascaria Barranco, subindo ou descendo a Protásio, o seu ponto de encontro. Churrascaria Barranco, telefone 33 31 6172, informa a hora certa, 1h46. Temos o Lucas Rivas ou ainda não? Sim. E aí, Lucas? Olá, Juremir, tudo bem? Tudo e contigo?
Tudo certo. Pois olha, Juremir, aqui com 10 minutos de atraso, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela começou a prestar seu depoimento. Ela é testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffmann, do Partido dos Trabalhadores no Paraná. Acabou nesse exato momento, sou informado aqui pelos colegas de imprensa, que a ex-presidente Dilma Rousseff acabou de prestar o seu depoimento aqui na 7ª Vara Federal de Porto Alegre. O depoimento estava marcado para 13h. Ela então começou a prestar esclarecimentos a 1h10 pelo juiz auxiliar do ministro Edson Fachin, do STF, Paulo Marcos de Farias. O que chama atenção, viu, Juremir, que este depoimento, a boa notícia é que esse depoimento está sendo gravado e por isso nós vamos ter acesso aqui ao teor dos esclarecimentos. Segundo a assessoria de imprensa de Dilma Rousseff, a petista não vai atender a imprensa e por isso então nós vamos ter acesso a este depoimento. Dilma, repito, ela é testemunha de uma ação penal que foi ajuizada contra a senadora e o seu marido, o ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Eles foram aí denunciados pela Procuradoria-Geral da República em setembro do ano passado por supostamente terem articulado o recebimento de doação ilegal de R$1 milhão para a campanha de Gleisi lá no Senado, Juremir, em 2010. Ambos respondem, então, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A ação esta tem origem aqui nas investigações do âmbito da Lava Jato. Chama atenção, Juremir, que dentro deste processo, por exemplo, no início do mês, o ex-presidente Lula também prestou depoimento na Justiça Federal, mas lá em São Paulo, e a ex-presidente Dilma Rousseff não é a primeira vez que ela comparece aqui à Justiça Federal, viu? Isso porque ainda no dia 22 de junho, Dilma também prestou depoimento aqui ao Judiciário. No entanto, na Operação Zelotes, naquela ocasião, envolve aí um processo envolvendo Lula e o filho dele para aquisição de caças suecos e aquisição aí de uma quantia milionária em função desta transação. Portanto, depoimento hoje marcado para 13h. Dilma começou a 10, ela deu entrada aqui no prédio pelo acesso dos magistrados, é um acesso reservado via garagem aqui dentro do prédio. Depois ela acessou os elevadores e os corredores restritos aqui aos juízes até chegar à sala para prestar depoimento aqui na 7ª Vara Federal de Porto Alegre, que fica no 4º andar. Então, depoimento marcado para 13h, começou a prestar depoimento a 1h10 e cerca de 30 minutos depois foi concluído, então, esses esclarecimentos. Dentro de instantes, a ex-presidente Dilma Rousseff deve dar à Justiça Federal. Não houve nenhum registro de manifestação, tampouco houve aí um aparato por parte da segurança em função da chegada da ex-presidente Dilma Rousseff para prestar depoimento aqui na Justiça Federal. E Juremir. Valeu, Lucas Rivas. E o ex-ministro Celso Amorim deu entrevista. Ele disse o seguinte: toma lá da cá em Brasília é quase sexo explícito. Professor Paulo Morse, a situação no Brasil atualmente é pornográfica. Sim. Nós chegamos numa situação em que a corrupção tornou-se uma prática administrativa regular. Não é? E o descaramento, a disfarçatez não tem limites. Não é? Então, concordo com essa observação. Mas se eu puder acrescentar uma observação, é que eu quero ler aqui o nome da nossa federação. É a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, EBTT. Por que eu estou ressaltando isso? Porque esses são os professores dos IEFs, entre outros. Então, é importante ressaltar que nós somos uma federação de sindicatos que não estão representando só os professores das instituições, das universidades federais. As instituições universitárias federais também englobam os IEFs. Então, os professores dos IEFs, que são da carreira do EBTT, também são nossos sindicalizados. E há alguns outros, como, por exemplo, professores de colégio de aplicação de universidades federais, também são da carreira do EBTT. E, então, é importante deixar isso claro. Agora, voltando à questão do nosso, eu diria até, a tristeza do que a gente está vivendo hoje em dia, né? Enquanto a gente conversava, eu deixei fazer algumas associações livres aqui dentro da minha cabeça. Eu escrevi 3 palavras aqui na folha de papel, que são palavras-chave no momento que a gente está vivendo. Eu vou ler as 3 palavras, vieram assim
na minha cabeça: retrocesso, medo e desespero. Retrocesso é plano de governo. Medo é o que o cidadão deve estar sentindo, porque como se virar contra isso, como resistir? Há medo para resistir. Nós fizemos uma greve geral, uma mobilização no dia 28 de abril, se não me engano, que foi muito bem sucedida. Foi muito impactante. Eu tenho certeza que as nossas mobilizações ajudaram a pressionar aquele parlamento que está lá em Brasília, que não é o que a gente queria que estivesse, certamente, a tentar frear um pouco as pretensões do governo. Mas logo em seguida, um mês e pouco depois, tentamos uma outra mobilização que, no meu entender, foi um fracasso retumbante. Eu atribuo isso não a que a população tenha se virado a favor do governo. Bom, está aí os 4, 5% de aprovação popular do presidente da República, né? Mas ao medo. E isso está associado ao desespero. O índice de desemprego é tamanho que eu fico imaginando o desespero daquele pai de família, aquela mãe de família que estão desempregados, não é? E o arroxo está sendo tal que eu não posso deixar de mencionar essas 3 palavras-chave da nossa atual circunstância: retrocesso, medo e desespero. Sinto muito ter que falar isso. Tem recados nesse sentido, nem todo mundo está assinando o recado. Pediria, o pessoal que manda recado aí tem que assinar, porque nem sempre a gente identifica aqui pelo número. Juremir, estamos caminhando sim para um caminho sombrio, refratário à cultura e ao pensamento. E os jornalistas e professores que hoje pousam de isentões vão ser cobrados pela história num futuro bem próximo. Vão ser cobrados, professora Luciana? Antes eu gostaria de colocar uma questão que foi falado aqui sobre os últimos anos, né? O quanto que a gente evoluiu. Eu acho que é importante chamar a atenção que na nossa Constituição ele coloca a educação como um direito do cidadão, né? Então é importante que todos possam ter o acesso à educação. E a questão da interiorização foi justamente com esse propósito, é fazer com que a universidade ficasse mais próximo, principalmente daqueles que têm dificuldade, né, e acesso econômico mais baixo, para poder, inclusive, morar em outra cidade, né? E isso também fomenta o desenvolvimento local, porque uma universidade acaba trazendo, né, um desenvolvimento. Então, acho que é bastante importante chamar a atenção disso. Em relação ao que colocou o ouvinte, eu acho que o professor, ele mais do que ninguém, ele acaba fazendo a discussão teórica, inclusive, a respeito desse assunto, né? Nós discutimos, e principalmente no sindicato de professores, nós fazemos essa discussão, né? Então, a gente ajuda, inclusive, a planejar esse projeto do que a gente espera para o nosso país. E, na verdade, o que eles estão querendo fazer, inclusive com alguns projetos que se tem de criminalização dos movimentos sociais. Então, mais do que tudo, eles estão nos tolhindo da possibilidade de colocar e nos expressar, né? E eu acho que isso é uma perda de direito enorme, é um retrocesso. Mais um recado aqui do Rodrigo de Canoas. Boa tarde, ilustres. A queixa é justa e oportuna. Curioso, porém, ninguém mencionar onde começou, quando começou a quebradeira que vivemos hoje. Esse pessoal sindicalista estava onde quando o PT afundava o Brasil? Pedindo votos para o mesmo, professor Wellington? É muito interessante, muito instigante essa pergunta do ouvinte. Na verdade, essa crise ela começa no Brasil em 2012, a partir do momento que a crise internacional ela entra no Brasil. E, de fato, foram tomadas medidas econômicas equivocadas. Ninguém aqui está para apagar o passado. O problema é que quando você vai discutir essa crise do ponto de vista de estabelecimento de uma recessão brutal, para que se desenvolva depois uma perspectiva de que esse país volta a crescer, ele vai crescer em que bases? Se há uma crise, eu acho que tem que sim ter um pacto nacional com todos os agentes econômicos, com os empresários, trabalhadores, servidores públicos, entendendo inclusive a necessidade de algumas reformas. O problema é que você, em 1 ano e meio,
destruiu as bases de um Estado que tinha sido construído ao longo de, não apenas nos governos Lula e Dilma, mas desde a época de Fernando Henrique Cardoso, desde a Constituição. A gente não está tratando apenas de uma questão de governo, a gente está tratando da questão de Estado. As coisas que foram feitas de um ano para cá estão desmontando políticas sociais que as pessoas podem até discordar, mas que elas foram responsáveis por tirar 30 milhões de pessoas da miséria. E mais do que isso, quando você fala que temos que fazer um arroxo, por que não se discuta a questão das dívidas que as grandes empresas têm com a Previdência? Por que não se discute, inclusive, o percentual que hoje é pago para o estabelecimento do superávit primário, que chega a mais de 50% do orçamento? Então a gente tem que discutir isso. Faz-se uma lei restritiva, a lei essa emenda constitucional 95, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a terceirização estendida, mas não se toca em nenhum momento na questão do endividamento público, de como foi feito isso e de como pode ser pago isso. Ela é separado dessa discussão. Por isso que eu acho que a gente sim tem que tratar de todo um período histórico, tem que saber que ocorreram falhas, mas que isso não justifica o desmonte que está sendo feito e que as pessoas que estão aí fora, os trabalhadores, estão pagando um preço muito alto. Porque, embora o empresário esteja sofrendo com redução das possibilidades de expansão que ele tem, o trabalhador, o primeiro impacto que tem numa empresa, quando a empresa diminui a sua produção, o seu lucro, é demiti-lo. A empresa privada faz isso. É uma lógica, inclusive, dela. E aí nós temos 14 milhões de pessoas desempregadas. E aí? Qual será o futuro dessa pessoa quando essa proposta de reestruturação do Estado tiver sido concluída? Como ela voltará ao mercado? Essa é uma pergunta que também deve ser colocada para os próximos anos. Que tipo de trabalho vai ter para essas pessoas? Porque vão se destruir. Eu vou dar um exemplo do PAC, que tinha um orçamento de quase 30 bilhões, reduziu-se para 16, 17, reduziu-se mais ainda agora. E o PAC é um fomentador da indústria da construção civil. E você simplesmente quebrou essa cadeia produtiva. Não tem mais. E aí, essas pessoas que trabalham na construção civil? Acredito que no Rio Grande do Sul, tanto quanto no Rio Grande do Norte, o número de trabalhadores diretos é bastante elevado. E a boa parte deles hoje está desempregada. Muito bem, nós temos aqui uma mensagem do Felipe Bernardes, eu vou ler e depois nós vamos ao Guaíba Notícias. Somos a colônia do Brasil, independente de Portugal, para a dependência do capital, ignorância é a matéria para um povo na miséria. Falem sobre o Ceará, por favor, e o desenvolvimento científico que foi elevado neste ano. Felipe Bernardes, vem aí Sinara Félix com o Guaíba Notícias, depois intervalo comercial, já voltamos. O fundamental da comunicação é se fazer entender. No mundo onde o individualismo tomou conta das relações, é preciso que exista o real interesse em ser compreendido. A Rádio Guaíba quer estar sempre conectada com o seu público. Além de informar, é preciso dedicar a atenção necessária para escutar os seus ouvintes. Comunicação é bem mais do que falar, é ouvir. Comunicação é a troca de entendimento entre as partes. É nisso que acreditamos. Conexão com o público, através de valores humanos. Rádio Guaíba, compartilhando sentimentos, reduzindo diferenças. Guaíba Notícias. No sinal 2 horas, em Porto Alegre, 22 graus e 6 décimos. As agências da Caixa Econômica Federal não vão abrir neste sábado para saques de contas inativas do FGTS. O alerta foi feito pela instituição, já que o prazo para resgatar os recursos encerra-se na próxima segunda-feira. Decreto assinado pelo presidente Michel Temer prorrogou o cronograma de saques até 31 de dezembro de 2018, mas apenas para quem comprovar que não pode comparecer pessoalmente às unidades. Bandeira Vermelha deixará contas de luz mais cara em agosto. Ricardo Ponte. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou nesta sexta que durante agosto vai vigorar a bandeira tarifária de cor vermelha patamar 1. Isso significa que aumenta para R$3 o valor da taxa extra cobrada para cada 100 kW de energia consumida. Em julho, vigorou a bandeira amarela, que implica na cobrança de R$2 para cada 100 kW de consumo. A evolução das cores de bandeira aponta que o custo da produção de energia no país subiu. O fato se deve à falta de chuva
chuvas, que reduziu o armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas, que passaram a produzir menos eletricidade. E para compensar a queda na produção, o governo aciona mais termoelétricas com geração mais cara. Da redação, Ricardo Ponte. Tempo bom em Porto Alegre, agora na Rua Caldas Júnior, 22 graus e 6 décimos. A ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento como testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffmann do PT nesta tarde em Porto Alegre. A audiência por videoconferência a um juiz de Brasília diz respeito à ação contra Gleisi e o marido dela, o ex-ministro Paulo Bernardo, na Lava Jato. A audiência durou cerca de 35 minutos. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato afirmou nesta sexta-feira que a falta de dinheiro para a Polícia Federal já compromete investigações da operação. Para Deltan Dallagnol, a falta de verbas produz reflexos nas investigações e impede que a polícia possa deflagrar mais etapas da Lava Jato. A redução nos recursos da instituição faz parte de cortes que o governo federal vem fazendo em diversas áreas para tentar conter o rombo nas contas públicas. Guaíba Notícias, próxima edição às 3 horas. Serviço, utilidade pública, informação com credibilidade. Rádio Guaíba, 101.3 FM, 720 AM. Em qualquer lugar do mundo. radioguaíba.com.br. Garçom, por favor, para começar, o tradicional chopp. Depois, aquela tradicional costela. Ou será que eu vou naquele lombinho? Bom, faz assim, me traz o clássico carrinho de saladas, ou então aquele clássico entrecô, ou um filé à parmegiana. Garçom, por favor, me ajuda a decidir aqui. A tradicional dúvida, né, senhor? Churrascaria Barranco, eleita como prêmio Tradição e prêmio de melhor carne pela revista Veja 2015-2016. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? Um belo exercício. E você que está com sono nessa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Seu troco, senhor. E a nota fiscal? Cada vez que a gente consome um produto ou serviço, paga imposto automaticamente. Mas se a empresa não recolher, a parte que a gente paga como consumidores não vai para os investimentos que o Brasil precisa. Toma outro rumo, o bolso do mau contribuinte. A PEC 186 vai garantir mais eficiência na fiscalização, mais justiça na arrecadação e mais dinheiro para o Brasil investir. Acesse facebook.com/186 PEC da Eficiência e apoie. Fenafisco, Sindifisco RS e a FISVEC. O governo Marquesan Júnior nega o amplo acesso de jovens e adultos à educação. O prefeito Marquesan restringiu o ensino do EJA a apenas uma escola, mais uma vez sem dialogar com alunos e a comunidade escolar. Esta imposição arbitrária prejudica principalmente jovens e adultos de baixa renda e desrespeita a legislação que garante o direito à educação para todos. O Simpa denuncia mais um ato de ataque e descaso com a população. Simpa, Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. De segunda a sexta, O Rico e Lázaro. A novela da Record TV vive um momento decisivo. O exército babilônico invadiu Jerusalém. Os hebreus tiveram sua cidade destruída. Sob o reinado de Nabucodonosor, eles são obrigados a viver como escravos. E somente a fé pode libertá-los. De segunda a sexta, 8:30 da noite, tem as emoções de O Rico e Lázaro na Record TV. Eu sou Malga de Paula e sou viúva do Chico Anísio. O cigarro matou um grande pai, mas o cigarro roubou de mim, principalmente, o grande amor da minha vida. A presença, o carinho e os momentos calorosos na vida de muitas famílias se tornaram cinzas. O cigarro mata. Saiba como parar de fumar. Acesse inca.gov.br/Dia Mundial Sem Tabaco. Ministério da Saúde. Governo Federal. Estamos apresentando Esfera Pública.
Estamos de volta para o último bloco do Esfera Pública, aqui do estúdio principal da Rádio Guaíba. Semap Sindicato, quem faz grande o Rio Grande são os trabalhadores. Semap Sindicato informa a hora certa, 14h06. Nós estamos recebendo os professores Paulo Mors, Wellington Duarte, que é professor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a professora Luciane Fernandes, que é professora na Universidade Federal da Bahia. Estou enfatizando isso aqui porque a gente ficou tentando decifrar a questão do ouvinte que falava em Ceará. Então nós temos um baiano e temos um professor do Rio Grande do Norte, não temos cearense. O Brasil sempre esteve quebrado. O endividamento público é histórico e enriquece os bancos. Infelizmente, o governo do PT não fez a auditoria da dívida pública. Perdemos o bonde da história, diz o Vanderlei de Ijuí. O povo tem de entender que a direita não gosta de gente, mas sim de dinheiro. Somos apenas massa de manobra para eles. É o Silviano de Cachoeirinha. Boa tarde, sou ouvinte assíduo de vocês. Na iniciativa privada, quando há crise, a primeira coisa que eles fazem é diminuir os funcionários, enquanto no governo só aumenta os gastos, pois os funcionários públicos reclamam, mas não largam a teta. Jorival Batista, de Gravataí. O que o Jorival quer? O pessoal tem crise, pede demissão do emprego, pede para ser exonerado. Faz o quê? Por aí acho que não funciona. Juremir, ultraliberalismo imposto para nós é compatível com a democracia? Ele pergunta, será que não é disso que se trata no sucateamento de tudo que é público? Diego, de Porto Alegre. Professor Paulo Mors. E tudo isso é resultado, na verdade, de uma grande onda que a gente está sofrendo, que é internacional. Não é local. Tanto que nós abrimos o nosso encontro na quarta-feira à noite com a presença de várias organizações, alguns sindicatos convidados, inclusive os 10 sindicatos federados ao PROIFES, mais 4 sindicatos convidados que estão a ponto de se filiarem à nossa federação, mas também estava presente a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, que é uma organização importantíssima nesse país, em defesa da causa da educação, e também estamos tendo a participação da IEAL. O que é IEAL? É a Internacional para a Educação para a América Latina, Internacional da Educação para a América Latina. Isso é muito importante frisar porque os nossos problemas são parecidos. Então, isso que foi descrito pelo ouvinte é geral. Não é? Nós estamos sendo assolados pelo capital internacional rentista. Há pouco estávamos falando das instituições privadas, distinguindo a instituição privada de ensino que tem qualidade daquelas que são apenas grandes colégios. Essas já têm capital na Bolsa de Valores. Hoje você pode investir, então a mercantilização do ensino chegou a esse ponto. A Bolsa de Valores de São Paulo opera ações de organizações multinacionais, detentoras possuidoras de universidades, entre aspas, aqui no Brasil. Então isso é um movimento internacional que está acontecendo. A América Latina está sendo especialmente atingida por essa onda de vamos dizer assim, de minimização do Estado com relação às suas responsabilidades sociais. Então, é contra isso que nós estamos lutando. Belo programa, esclarecedor, honesto, imparcial. Estamos retornando à Idade Média com o aval dessa direita reacionária, preconceituosa e desumana. Já como é que ele chama? Cassiano diz o seguinte, que eu devo ser fã de basquete, que eu só fico levantando a bola para vocês. Professor Luciane. Mas eu acho que ele está fazendo uma avaliação correta, né? Porque a gente teve
anos que a gente teve aquisição de direitos, né? Então a gente teve uma Constituição, né, que foi o resultado da luta de muitos trabalhadores, e a gente agora está perdendo esses direitos. A gente não está falando agora em lutar por mais direitos, a gente está perdendo direitos, né? E isso está relacionado com essa mercantilização e a financiarização do Estado, né? Então, o que é necessário que a gente compreenda é que o Estado, ele tem que ser do tamanho suficiente para poder garantir a qualidade mínima, né? E os direitos mínimos dos cidadãos. Então, é isso que a gente tem que avaliar, né? E esse projeto neoliberal que quer fazer a diminuição do Estado, na verdade o que ele está fazendo é aumentando a desigualdade e aprofundando a crise. Pois é, tem uma espécie assim de círculo vicioso. Normalmente, nós aqui trabalhamos entrevistando políticos todos os dias. Então, normalmente eles dizem o seguinte, de todos os partidos eles dizem o seguinte, que a solução para o país é investir em educação. Por outro lado, a gente vê que toda hora eles dizem o seguinte, o Estado está muito grande, uma parte deles aí, o Estado está muito grande, tem que cortar gastos, tem que escolher prioridades, não dá para fazer tudo. Se a solução para o país, professor Wellington, é a educação, como resolver o problema se não tem o investimento suficiente para a educação? Pois poderia haver a seguinte discussão. O ano passado, acredito que os números relativos ao pagamento do serviço da dívida ultrapassaram os 450 bilhões de reais. Esse dinheiro poderia ter sido aproveitado em várias esferas, né? A discussão sobre a questão da educação, ela passa pela questão da democracia. Discutir com a questão de educação com uma recessão econômica profunda como essa para mim uma perda de tempo, porque você não tem como o Estado pegar recursos que já são escassos e que está escasseando para fazer investimentos. Ele não vai fazer isso. Porque a emenda constitucional, é bom que se deixe bem claro, ela foi montada e organizada para que não houvesse mais a possibilidade de desenvolvimento de políticas educacionais, políticas de investimentos para diversas áreas, como segurança, educação e saúde, porque você vai ter uma disputa orçamentária. Como é que você vai construir um programa de educação nacional? Como é que você vai construir um programa de desenvolvimento na área de energia com a limitação orçamentária que vamos ter já começou agora em 2017? Essa é a pergunta que, inclusive, você pode fazer aos políticos que estiverem aqui. Como é que o Estado brasileiro, que não é tão grande assim, e as pesquisas mostram isso, o número de servidores públicos federais não é tão grande como se diz, ele está dentro da média que existe na Europa, inclusive nos Estados Unidos, né? Como é que ele vai tratar dessa situação? Como é que o político vai chegar para o trabalhador e dizer o seguinte: olha, o Estado está muito grande, nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar um sistema, 20 anos de recessão, você vai passar 20 anos em subempregos, vai regularizar o bico, e daqui a 20 anos, quem sabe, a situação do Brasil melhora, a gente pode chegar e dar um salário melhor para você. O trabalhador vai esperar 20 anos por isso? Essa é a pergunta que todos devem fazer para a sociedade. Meu caro, eu acho que a situação brasileira é a seguinte: ou se faz um grande pacto nacional com todas as pessoas que compõem a sociedade para a retomada do desenvolvimento, evidentemente com investimentos que sejam em áreas que possam trazer emprego, ou então nós vamos ficar tateando o tempo todo nessa questão de corte de gastos com deflação. Quer dizer, o sonho do governo era uma inflação baixa, nós temos uma inflação baixíssima. E daí? E daí, com o desemprego aumentando? Se você não tem consumo, é evidentemente que você não tem inflação. Mas se você também não tem consumo, você não tem investimento. E o governo não está sabendo fazer direito a essa equação. Para ele, quanto mais cortar, mais haverá sobra. Mas ele não fala do aumento da arrecadação, porque só haverá aumento da arrecadação quando houver desenvolvimento. O nosso ouvinte aqui de Novo Hamburgo diz assim: por que os debatedores sindicalistas não falam nada da quebradeira da Petrobras? E o João fala o seguinte: por que não falam do FIES, que foi uma forma que os governos de Lula e Dilma encontraram de botar empresas privadas na educação? Sim. A Petrobras, bom, eu tangenciei esse assunto quando eu comentei que a corrupção passou a ser prática regular na administração pública, né? Então, aí está incluída a quebradeira da Petrobras e outras tragédias
Tá? E com relação ao FIES, é verdade. Não existe praticamente uma boa escola privada sem o apoio público, sem o apoio do erário. É verdade, isso é verdade. Nesse sentido, o governo cumpre parte do seu papel, compensando a falta de uma rede pública extensa e abrangente. Isso é verdade. E tem que ser, porque enquanto nós estamos destruindo os recém-criados IFs, então vamos ter que partir para esse tipo de solução. Agora, eu queria voltar a um assunto, se for possível. Eu dediquei grande parte da minha vida à formação de professores, principalmente professores de nível médio. Claro, muitos dos meus colegas atuais foram meus alunos na universidade e são meus colegas na universidade. Mas também passei uma grande parte formando professores para a educação básica, inclusive fiz parte do grupo que criou um mestrado específico para professores de física de nível médio. E o que eu vejo é o seguinte, eu vejo como prioritário para esse país, antes de qualquer coisa, é verdade, a educação, foi dito aqui, né? Mas formação de professores, qualificação, né? Você pode ver, é evidente, a escola é boa quando o professor é qualificado. Tá? Não dá para fugir disso, né? Formação, qualificação e principalmente eu não digo, mas igualmente importante a valorização do professor. Não adianta você se dispor a formar bem o professor e ele depois, ao ser solto no mundo, não ser valorizado. Qual é o camarada vocacionado que vai ser atraído para esse tipo de carreira que nós temos hoje em dia, principalmente na educação básica pública? E com relação a isso eu posso citar a recente medida provisória que altera a educação básica, não é? E que prevê a contratação de professores supostos qualificados por notório saber, ou seja, isso é um retrocesso absolutamente inominável. Você vai contratar um camarada porque ele é suposto de conhecer tal assunto. Então, eu atribuo a ele o título de notório saber para justificar dar a ele um contrato. Eu não vou procurar formar um bom professor qualificado. O bom professor, ele é formado desde cedo na faculdade, depois ele é qualificado de forma continuada ao longo de toda a vida. Todos nós temos formação continuada. Eu tenho certeza que o Wellington até hoje está estudando para ser um bom profissional dentro da academia. E a gente vai contratar alguém que nem pela universidade, nem pelo curso de licenciatura passou. Isso é um absurdo, isso é criminoso. Eu considero isso criminoso. Essa medida provisória que alterou a educação básica é criminosa. Assim como são criminosas muitas atitudes. Eu vou citar algo contra o qual eu me debati sempre aqui. Desde que eu cheguei, eu não sou do Rio Grande do Sul, não nasci aqui, mas desde que eu cheguei eu observei uma prática que eu não sei se no meu estado de origem, no Rio de Janeiro, isso era comum, porque talvez na época eu não percebia, porque eu não estava ligado. É a contratação de professores pela Secretaria de Educação do Estado, responsável pelas escolas públicas do Estado. Contratação são professores chamado regime emergencial. Tá? O que é isso? Eu tive alunos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que depois de 4, 5 anos de curso de licenciatura não conseguiram sair do primeiro ano, passaram esses 4, 5 anos até serem jubilados por falta de aproveitamento, passaram esses 4 ou 5 anos sendo professores do Estado. E eles diziam, eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul. Pior, muitos desses alunos, não estou falando de um caso, muitos desses alunos foram jubilados, voltaram a ingressar na universidade pública por vestibular para preservar o direito àquele contrato emergencial. Isso é criminoso. Então, eu não tenho medo de falar que a educação nesse país é tratada, de maneira geral, de forma criminosa. Mais um recado aqui do Diego de Porto Alegre. É uma ilusão essa história de pacto nacional. Com esse protofascismo em ascensão no senso comum, um dos lados deve ser, ainda que simbolicamente, aniquilado. Sabemos bem quem está ganhando o jogo hoje, diz o Diego. O João
de Cachoeira diz o seguinte: as universidades federais brasileiras, especialmente das áreas de ciências humanas, são antros de marxistas. Professor Wellington. Eu vou citar o meu curso, que é um curso da área de humanas. Nós temos lá 23 professores e o único marxista que tem sou eu. O senhor está em extinção? Estou em extinção. Na verdade, isso é uma espécie de carimbo que foi colocado para as pessoas que não querem fazer o verdadeiro debate. Você desqualifica já de forma assim grotesca um amplo leque de conhecimentos que tem na área de humanas para dizer que são antros de marxistas, como alguns chegam a dizer que determinados cursos da universidade são antros de fascistas, de coxinhas. Isso aí é um debate inútil, do ponto de vista do avanço civilizatório, para um debate desse tipo de coisa. Eu acho que a universidade ela é plural, ela é diversa, cabe em todas as correntes democráticas que defendam a liberdade, que defendam a livre expressão, que defendam sim a democracia como um valor universal. Essas pessoas podem ser conservadoras, liberais, comunistas, socialistas, desde que todos estejam dentro do leque democrático. O que nós não podemos admitir num país no século XXI é que determinadas doutrinas que foram derrotadas em 1945 ressurjam de uma forma tosca e sejam disseminadas, infelizmente, por parte de uma juventude que se encontra pela primeira vez dentro de uma crise que ela não vivenciou. Porque essa juventude hoje que está vivendo essa crise, ela não teve esse passado que nós temos, né, Paulo, devido à nossa idade, a crise dos anos 80. Então, infelizmente, o Brasil está nessa situação, nessa encruzilhada. Essa encruzilhada só sai com diálogo. Não adianta querer extermínio de ninguém, porque isso não avança, isso não é avanço civilizatório. Se nós lutamos 21 anos contra a ditadura, agora nós não podemos querer que essa proto-ditadura que está sendo gestada, se consolide. Nós temos que voltar à democracia, nós temos que voltar a ter o diálogo, e nós temos que voltar a ter avanço. Isso é uma esperança, e por isso que eu sou um eterno otimista. Eu acho que esse país, ele ainda tem muito futuro pela frente. Nós vamos reconquistar a democracia e vamos colocar de uma forma bastante interessante esse país para frente. Eu sou otimista. Professora Luciane, nós fazemos muitos debates aqui sobre educação, e volta e meia surge a afirmação de que há uma excessiva partidarização das universidades, das escolas em nível fundamental médio, mas também das universidades. Vai soltar aqui. Na verdade, existe assim, teve o processo que a gente tem vivido, ele tem mostrado um antipartidarismo, né? Uma antipolitização. E eu acho que é aí que está o erro. O problema não são os partidos políticos, as organizações, né? É utilizar dos espaços para dar voz e vez apenas para os partidos. Então, eu acho que precisa ter uma desconstrução, né, do que é você ser partidário, né? Então, eu acho que é muito importante que a sociedade saiba que, inclusive, para a gente sair do fundo do poço que a gente está chegando, é necessário, inclusive, os partidos políticos, as organizações, né? É só a gente organizada que a gente consegue avançar. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão, e essa discussão que permeie, como o Wellington falou, a questão da democracia. A gente tem que voltar, né, a ter esperanças de que é possível, através da democracia, a gente restabelecer a voz do cidadão. Pois é, esse programa aqui tem sempre muito a participação dos ouvintes, e tem de tudo quanto é horizonte ideológico. Tem quem critique e tem quem goste. Excelente os professores. Debate de muito bom nível, real, atual, diz o Raul. E também tem este outro. Muito bom o programa, dê os parabéns para os professores, diz o Vandé Santos. Os professores não recebem em dia, a profissão vem sendo destruída de maneira sistemática, diariamente. Sou formado em geografia e não consigo me empregar. Nem sei se conseguirei trabalhar em minha área de formação. O futuro se mostra amedrontador. Cristian de Oliveira Silva, professor Paulo Morse. O Wellington há pouco falou que ele se declarou otimista
ainda bem, né? Acho ótimo. Eu acho que sou um pouco mais pessimista, porque eu quero fazer um comentário sobre um comentário da Luciane. A Luciane disse que a gente está no fundo do poço praticamente. Eu quero lembrar que de repente o poço pode ter porão, né? E temos que estar sempre atentos. Pergunta para o professor Wellington. Só existe democracia se o PT estiver no poder? Dico Reis. Olha, a democracia, depois que ela foi reconstituída, vários partidos estiveram no poder, inclusive os governos Lula e Dilma, que algumas pessoas insistem erroneamente em dizer que era o governo do PT. Na verdade era um governo de coalizão, com cerca de, nos 2 primeiros governos, chegou a ter 16 partidos na coalizão. Então, é o nosso presidencialismo de coalizão. Isso aí é, assim, o governo do PT. Se o PT tivesse tido a possibilidade de aprovar o programa do PT, o que não é verdade, o PT não aplicou o programa dele. O que eu acho é que qualquer partido tem o direito legítimo de disputar eleições presidenciais e de ir às urnas, apresentar o seu programa ser eleito, referendado pelas urnas e ele aplicar. A gente pode ficar na oposição, ter esse jogo democrático. O que não pode é você vencer uma eleição com um programa, ocorreu uma quebra, uma ruptura constitucional, um programa que não foi passado nas urnas, ser implementado, não apenas de forma com essa rapidez que nós estamos vendo, mas de forma que não há nenhum debate com a sociedade. Ele está sendo aplicado de uma forma torpe, como foi o caso da reforma trabalhista. Uma coisa assim, inominável. Você modificou uma proposta que mudava 4 artigos para mais de 100, sem se discutir com absolutamente ninguém em 2 meses. Uma CLT que levou 70 anos, mais de 95% dos artigos já modificados, a pessoa chega em menos de 3 meses, modifica 100 e acha que isso é democrático? Como assim? Com a sociedade não foi discutido, mas com as empresas... Pois é, então, a reforma da Previdência, que afeta milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, você mudar a idade mínima, ela tem um impacto muito grande nas pessoas que estão aposentadas, nas que vão se aposentar. Quem foi que discutiu isso? Você faz uma audiência pública e acha que isso é discussão? Então, acho que democracia não é isso. Democracia é algo muito mais profundo. E nós tivemos, sim, nos governos de Dilma e Lula, muitas manifestações do nosso sindicato, inclusive com greves. Basta ressaltar a greve de 2012. Então, não foi um ambiente de flores, assim, entre os movimentos sociais e os governos, então. Só que tinha uma pequena diferença. Havia um horizonte de negociação, e com esse você não tem horizonte nenhum. É zero. O governo não recebe nenhum movimento social. Ponto. Ele apenas, então, somente aplica o que foi estabelecido naquele programa, uma ponte para o futuro. Ponto final. Ministério da Educação e Ministério do Planejamento fecharam as portas para nosso movimento docente. Estamos chegando ao final do programa, quero agradecer muito, tem mais uma mensagem aqui dizendo, justamente cumprimentando os professores, e eu agradeço ao professor Paulo Morse, presidente da Durg Sindical, e aos professores Wellington Duarte e Luciene Fernandes, pela participação aqui no Esfera Pública. Os ouvintes gostaram muito, tem gente dizendo aqui que o programa foi muito isento, que os ouvintes puderam participar e ficaram satisfeitos aí com a discussão. Muito obrigado, realmente, bom evento, que termina ainda amanhã, né, professor? Paulo termina Morse. Sábado amanhã à tarde. Beleza, exatamente. Então, muito obrigado. Está sendo muito bom o encontro. Bom retorno. E aqui esse nosso encontro aqui também foi ótimo. Beleza. Obrigado. Final de programa, sempre num oferecimento de Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano CEPERS, um sindicato comprometido com os educadores e a qualidade da educação. A FISVEC e Sindifisco RS, auditores fiscais trabalhando pelo desenvolvimento do Estado, a Durg Sindical em defesa da educação pública e Sindicato dos Municipários de Porto Alegre. Filie-se e venha para a campanha da Database 2017. Vem aí, Conexão Guaíba, com Nando Gross e Ananda Miller, às 19 horas. Ouça a reprise desta edição do Esfera Pública nas plataformas digitais da Rádio Guaíba. Bom final de semana, até segunda-feira. Esfera Pública.